Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Daniel Ceribelli e aqui nós vamos falar sobre espiritualidade, sonhos lúcidos, ciência, projeção astral também. E hoje eu tenho alguns dados para trazer para vocês, para a gente conversar um pouco. São estatísticas das minhas próprias experiências. Deixa eu ver, ontem completou 100 experiências. Eu tenho um caderno, olha. Caderno dos Sonhos, está aqui eu escrevi Viajante Terrestre, Estudos Gerais. É aqui que eu registro todas as minhas experiências fora do corpo, o que algumas consideram sonhos lúcidos, sonhos, todas as experiências que está aqui dentro, que está no extra, eu coloco aqui. E, como eu disse, ontem completou 100 experiências. 100 experiências. A centésima foi com Wagner Borges, ou pelo menos pareceu ser, né? E eu vou contar ela para vocês e depois a gente conversa mais no decorrer. Eu estava em um cômodo parecia um quarto cheio de livros, era uma coisa vintage, sabe? É algo vintage. Tinha alguns equipamentos para gravação de vídeo, tinha algumas coisas assim. Lembrando que faz tempo que eu não vejo os vídeos do Wagner, alguns meses. Então tinha bastante livro e tal, eu estava contando uma experiência para ele, uma experiência engraçada. Ele estava rindo, mas estava anotando tudo. Ele anotou várias páginas da experiência e rindo, sabe? A gente conversou um pouco sobre os assuntos de projeção astral e despertei. Eu não estava lúcido, senão eu teria feito outras coisas, eu poderia ter interagido melhor. Mas o Wagner Borges aí completou a centésima experiência, sendo que a primeira também foi com ele, né? A primeira experiência, eu comecei a estudar projeção astral e sonhos lúcidos ano passado. Então eu tenho anotado aqui. Eu comecei 10 de julho. 10 de julho. Então, 10 de julho desse ano, vai fazer um ano que eu estou estudando isso. E eu dei uma pausa aqui que meu amigo passou. Mas, continuando. Então, o Wagner iniciou isso aí, digamos assim, e encerrou também a centésima experiência. E quais os dados? Os dados que eu tenho para mostrar? É o seguinte, 100 experiências. Se eu fiquei 15 minutos em cada experiência dessa, e contando aí o momento de acordar, o momento de dormir, ou seja, hipnagogia e hipnapompia que vai acontecer, contando esses momentos e aí a essência da experiência em si, vamos colocar 15 minutos, chutando baixo. Tem experiência aqui que durou 2 horas, 15 minutos. Que dá 100 vezes 15, 1.500 minutos. 1.500 minutos dão 25 horas. Durante um ano, eu tive 25 horas de experiência, que dá um dia e 1 hora. 13 dessas experiências, ou seja, 13 de 100, foram experiências lúcidas, 100% lúcidas, incluindo projeção astral, projeção clássica, né? Você sente a saída do corpo inteira, e as que você abre a lucidez lá fora. Então foram 13 experiências mistas, com lucidez alta. Então 13% de 100, né? Então 13% de lucidez. São dados que podem ser analisados para a gente chegar a algumas conclusões. Então, por que estudar sonhos lúcidos, seja o que for, projeção astral, estudar o sonho? Estudar isso é estudar a si mesmo, é autoconhecimento, é autoanálise. Essas 25 horas não foram em vão, não foram à toa. Eu pude ver muito quem sou por testes, por estar em experiências onde dificilmente eu estaria aqui em vigília e poder agir, poder atuar de alguma forma. E aí, analisando posteriormente como eu agi,
como eu pude sentir as minhas próprias emoções, eu posso fazer uma autoanálise e chegar a um autoconhecimento, ou seja, melhorar. A essência desses estudos é melhorar, independente do nível de experiência, das experiências que você... Perdão, passou outra pessoa aqui que eu estou gravando na escada. Então é isso, é autoanálise, é autoconhecimento. E também cria estatísticas interessantes. Se eu tive 100 experiências e 13 foram lúcidas, eu tenho 13% de lucidez. Né? Assim, é uma coisa bem na média. 13% de lucidez. Isso mostra o empenho que eu estou tendo. E eu posso me autoanalisar para chegar a certas conclusões. Quando eu chegar aqui a 200 experiências, eu posso ver quantas foram lúcidas. Poxa, 25. Eu já aumentei. Né? Ano passado, no caso, quando eu for contar as próximas 100 experiências que completaram 200, eu vou lembrar, poxa, ano passado eu estava com 13 lúcidas. Esse ano aumentou. Aumentou por quê? Eu estudei mais? Entende? A gente vai chegando a certas conclusões. Por isso que eu anoto tudo. Então, dá para perceber várias coisas também ao se anotar as experiências. O que eu percebi de mais interessante é que quanto mais você estuda, mais você enche sua consciência disso, ou seja, eu quero me projetar, eu quero sair do corpo, eu quero abrir a lucidez, eu quero sonhar, eu quero lembrar dos meus sonhos. Quanto mais você pensa nisso, mais você coloca afinco nesse pensamento, mais você tem as experiências. Por quê? Isso não é só eu falando, isso está anotado no meu caderno. Eu pude perceber isso porque a semana que eu estudava mais era uma experiência atrás da outra. Sabe? Tem aqui tipo 17, 18, 19, 20. 17, esse é o dia que eu tô falando. Dia 17, dia 18, dia 19, dia 20. Todos esses dias eu estudei e tive as experiências. Aí dá um recesso de uma semana. Por quê? Porque eu não estava fazendo outra coisa. Então é isso. Quanto mais eu pensava, eu quero abrir lucidez, quanto mais eu tentava ficar lúcido aqui em vigília, mais eu abria lucidez lá fora. Todos os momentos que eu tive sonho lúcido, que estão anotados aqui, tive experiência extracorpórea, todas essas vezes foram momentos de lucidez. Momentos que no dia, aqui em vigília, eu estava lúcido, eu estava atento, feliz, estava bem comigo mesmo. Então isso facilitava a rememoração, facilitava a abertura de lucidez lá fora. E isso eu pude perceber em 100 experiências. É uma coisa gradual. Você vai melhorando, você vai estudando mais, as coisas vão se abrindo, você vai percebendo mais. E o mundo extrafísico começa a se abrir para você. Quanto mais você estuda, quanto mais você entende sobre o assunto. Eu não estou falando de Chico Xavier, né? Estou falando de pessoas normais. Quanto mais você se empenha, mais você tem as experiências, mais você sente os espíritos. E o legal disso é que vai rolando comprovações pessoais. Que só você pode comprovar a experiência fora do corpo. Só você. Tendo as experiências. E para ter as experiências é preciso pensar. É preciso estar nessa egrégora de pensamento de projeção astral, de espiritualidade, de ciência, espiritualidade. E porque isso que a gente está fazendo aqui, isso que eu estou comentando com vocês, isso é ciência. São dados, são pesquisas. Isso funciona. Isso funciona. Bom, é isso. Experiência de hoje foi essa com Wagner, de ontem foi essa com Wagner. E é a 100ª para fechar esse ciclo, começar um novo. E quando chegar a 200, eu trago de novo, trago novos dados e vamos analisar se eu vou me empenhar mais para aumentar aí essa porcentagem de lucidez que agora está em 13, ou se vai abaixar. Abaixar? Nem, vai aumentar.
É isso aí. Foi um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima história.